E cadê o Galaxy S23 FE baixar o preço, hein? Pois é, pessoal, para quem acompanha esse mercado sabe muito bem que esse cara aqui era para estar sendo um sucesso absoluto, mas o preço dele não baixa de jeito nenhum. Eu decidi fazer esse vídeo para, além de tirar dúvidas, mostrar opções de aparelho por faixa de preço que podem ser mais interessantes que o Galaxy S23 FE, mesmo sabendo que algumas pessoas ainda compram ele. Eu preciso ajudar quem não comprou ainda e tá afim de gastar com ele ou pegar um pouco mais barato. Eu vou dar dicas cruciais na decisão da sua compra, sem rabo preso. Nós compramos todos os aparelhos aqui, inclusive tá aqui o S23 e tá aqui outros aparelhos que eu vou falar estão na minha mesa. Vou contar detalhe por detalhe. Uma coisa eu já deixo bem claro: a Samsung tem a linha S, para quem não sabe, como uma marca registrada de aparelho custo-benefício com configurações de top de linha. E o S23 FE tem câmeras que gravam em 4K 60 quadros por segundo, tem IP68, diferente, por exemplo, do A55 que tem IP67, né, que é uma certificação abaixo de proteção contra poeira e água. Tá? O S23 FE também carrega sem fio, ele tem o modo DeX, coisa que você não encontra na linha A nem na linha M, só encontra na linha S. A partir da linha S que você tem o modo DeX. E é muito interessante isso tudo porque de fato dá a entender que o aparelho realmente é mais sofisticado. Mas será que vale a pena você gastar, sei lá, vamos comparar aí por cima contra um A55, por exemplo, que a gente já fez vídeo no canal. Dá para gastar R$500 a mais para eu ter tudo isso? Realmente vale a pena? Eu vou abrir a sua mente e tirar todas as dúvidas, falando por que o preço dele não baixa e tentando mostrar para vocês o que vale a pena de verdade se você tiver interesse em comprar ele. Vou dar dicas excelentes aqui. Simbora! E aí galera, prazer, eu sou o Gerson. Pois é, S23 FE. Pessoal, o aparelho estagnou em um preço só. O que acontece? A Samsung adotou a prática, né, nessa época que ela lançou o S23 FE, que faz um ano agora em outubro, que o aparelho, né, tem 128, tem duas versões, a versão 128 e a versão 256. Porém, a Xiaomi, a Realme, a Motorola foram adotando práticas diferentes. Essas empresas estavam começando a lançar aparelhos a partir de 256 GB. E aí hoje você vê no mercado, por exemplo, já está aqui na minha mesa, ó, o Poco X6 Pro da Xiaomi. Ele é, pessoal, nativamente já com 256 GB, não existe versão 128. A Motorola também tem um Motorola Edge 40 Neo e tem outros aparelhos que são a partir de 256 GB. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que era sim para existir uma diferença de preço grande da versão 128 do S23 FE para a versão 256. Mas, meus amigos, chega a ser irrelevante às vezes a diferença. Olha só essa média de preço que a gente conseguiu postar lá no nosso grupo de ofertas do modelo 128, na faixa dos 2.200, 2.300 e também às vezes a versão 256 fica na casa dos 2.400, ou seja, não tem aquela diferença tão grande. E isso que as empresas adotaram nesses novos aparelhos que saíram em 2024, né? Como ele é de 2023, fica até a informação, ele tem um ano a menos de atualização se comparado a outros aparelhos da Samsung desse ano, como é o caso aí, né, do A55, que já vai ter garantido aí um ano a mais que o S23. Ele tá do mesmo rumo aí do S23 convencional, né? Tem o S23 normal e o S23 FE. Mas vamos ao caso. O que eu quero falar nesse conteúdo aqui? Que o S23 FE, ele tem praticamente a mesma estrutura de um A55, porém com especificações, né, de aparelho da linha S, o carregamento sem fio, IP68 e o modo DeX, para deixar bem claro para vocês, além, claro, do padrão de memória, que diferente do S23 normal, o carinha que está aqui, que é menor, pois a bateria também é menor, eu vou comentar isso, o S23 tem um padrão de memória na versão 256 GB, o FS 4.0, que é um padrão mais elevado, que até sobe de nível comparado ao S23 FE, porque se você pega a versão 256 do S23 FE, você vai ter o mesmo padrão da linha anterior, que é o FS 3.1. E a gente vai colocando na tela para vocês agora uma diferença de gráfico do padrão o FS 2.2 que você tem no A55, do FS 3.1 que a gente tem no S23 FE e o FS 4.0 que a gente tem no Poco X6 Pro e no S23. Claro, o S23 é a versão 256 GB. Só por esse motivo a gente já percebe que a Samsung está pisando na bola em deixar o preço dele tão alto. Outro ponto muito importante que o S23 FE está vacilando e o preço dele está alto ainda é o fato de que o preço não baixa e a gente tem essas configurações do S23 no Poco X6 Pro. Já tem um padrão UFS 4.0. Então, para muitos, esse aspecto de memória e velocidade de processamento, né, são muito importantes. Mas já falando aqui mais detalhes, né, eu trouxe
mais essa curiosidade para você se localizar o porquê que eu estou criando esse vídeo, para não ser à toa aqui tudo que eu estou falando, né? Em relação a por que o S23 FE não está valendo a pena agora, eu esperaria sim uma boa promoção. Quando a gente pega, pessoal, vamos lá, vamos colocar a seguinte informação para vocês na tela agora. O preço hoje do A55, versão 256, preço hoje do S23 FE 256, o preço do X6 Pro 256 e o preço do S23 256. Temos aí, ó, do A55 para o S23 FE, uma diferença ali de R$500, às vezes até mais que isso. Para o X6 Pro ele é, na maioria das vezes, R$300, R$400 mais barato. É quase o mesmo preço de um A55 256. E o S23, comparado ao S23 FE, temos uma diferença de preço em alguns momentos de R$200 a R$300 para o S23. Então sim, o mais caro da lista é o S23, porém ele realmente tem especificações de um top de linha da linha S. Vocês estão entendendo o raciocínio? Porque o S23 FE tem especificações do A55, inclusive a tela. A tela dele é o Gorilla Glass 5, tá? Não é o Gorilla Glass Victus, né, que você encontra no X6 Pro e no S23, né? Já é um patamar um pouco mais alto de tela. É uma tela boa, né, de 120 Hz de taxa de atualização. E até para vocês verem, no S23 eu tenho uma tela, pessoal, no padrão com tecnologia LTPO, ou seja, ela se adapta de acordo com a necessidade. Diferente do S23 FE, que é uma tela normal, do A55 e do Poco X6 Pro. Então, percebemos sim que há uma tecnologia superior no S23. Então vale, mas com certeza vale pagar R$300 a mais pelo S23, só pelo fato de ele ter uma tecnologia de tela superior, de ele ser um aparelho, inclusive, né, com um padrão de memória mais elevado, que é o UFS 4.0. Então já vou deixar essa dica para vocês. Por que eu não indicaria já comprar o S23 FE, ao invés de você pegar essa grana, gastar um pouquinho mais e pegar um S23? O S23 normal, né, tem câmeras melhores, né, a gente já fez esse vídeo aqui no canal e comprovamos, ele tem câmeras que gravam até em 8K, tem uma câmera frontal que tem foco, vocês não ouviram errado, tem foco na câmera frontal. Ele tem um processador que é o Snapdragon 8 Gen 2. É um processador que, quando a gente compara em números contra o S23 FE, ele ganha em tudo. E ainda mais tem o Plus. Você tem uma bateria menor no S23, que é de 3.900 mAh, tem gente até que se assusta com esse número, enquanto o S23 FE tem 4.500 mAh. Só que quando a gente vai mostrar na prática, a gente mesmo já mostrou aqui em vários vídeos no canal, mas também tem diversos analistas que já falaram, quando você pega um dia de uso do S23 FE contra um S23, temos quase os mesmos números. Por quê? Porque o processador da Samsung, o Exynos 2200, presente no S23 FE, não é tão bem otimizado em bateria. Sim, eu vou até deixar bem claro aqui a seguinte informação. O Exynos, pessoal, ele era meio mal falado nos modelos S21 FE, né? O Exynos 2100 esquentava bastante. O 2200 tá excelente, né? Esquenta, besteira, né? Chega a ser irrelevante, não atrapalha a usabilidade, e o único defeito ainda do Exynos é que a bateria ela vai embora um pouco mais rápido, só que a duração tá na mesma média de um S23. Vocês estão entendendo o raciocínio? A bateria, duração de bateria dele contra um S23 é a mesma, entendeu? Aí quando você vai para a tela, né, o S23 é melhor, para o processador, o S23 é melhor, e por aí vai. E sabe o que é que mais me impressiona? Quem fabrica esse processador do S23 FE é a dona Samsung. Então, dona Samsung, bora baixar o preço do bicho, porque senão a gente não compra. Não faz sentido nenhum ele custar esse preço que está custando, sendo que com R$200, R$300 a mais eu pego um S23 que de fato é um top de linha renomado, tem configurações realmente exemplares. A frontal com alto foco, uma traseira que grava em 8K, 60 quadros por segundo, né, 4K 60 quadros, e enfim. Agora, quando uma pessoa chega para mim, Jess, mas eu gostei muito do S23, todo mundo fala que ele tem excelentes câmeras, e de fato ele tem excelentes câmeras, mas por exemplo, quando a gente fez aquele vídeo comparando ele contra o A55, agora já vamos para esse outro comparativo aqui, conversando com vocês. Naquele vídeo, pessoal, eu mostrei facilmente que o A55, para quem quer um aparelho focado em câmera, vai ser o maior custo-benefício de todos, porque você vai economizar aí uns R$500, né, na versão 256, e vai ter um aparelho com câmeras excelentes. Sim, ele não vai ter, mas olha que interessante, até a tela deles tem a mesma tecnologia, né? É o Gorilla Glass 5 com 120 Hz. Como eu falei para vocês, eles têm a mesma estrutura, traseira em vidro, tudo parecido. Só que, claro, vai mudar a questão das configurações. O S23 FE carrega sem fio, tem o IP68, uma certificação mais top, né? Tem o modo DeX e também tem um padrão de memória mais elevado. Só que para quem quer câmera, o A55 já vai dar o mesmo resultado do S23 FE, entende? Porque onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a um ponto que você entenda que não vale a pena pagar o preço do S23 FE por conta desse aspecto, se você quer um aparelho voltado mais para câmera. E aí, Jess, mas eu gostei demais do S23 FE,
tenham coragem de pagar os 2.300 e tal. É aí onde eu lembro que existe também uma outra opção que deixa você super indeciso, que é o Poco X6 Pro. Por exemplo, para quem quer câmera, né, quer o câmera e quer economizar, vai de A55 no lugar do S23 FE, tá? Que realmente é um puta custo-benefício o A55 em câmera. Porém, que a Xiaomi, antigamente a gente tinha aquele ditado, né? Xiaomi é potência e acabou-se o que era doce. Quer câmera, vai para Samsung. Hoje o jogo virou. O X6 Pro tem uma câmera que dá para você ativar um modo de HDR e o resultado é impressionante. Então as coisas estão mudando para a linha S da Samsung. Antes ela reinava. Agora não. Até a Xiaomi lançou um aparelho troglodita que nem existe versão do 128 dele, né? Não existe versão 128. E ele tem as especificações do Galaxy S23 normal, não do FE. O FS 4.0 de memória, LPDDR5X na memória RAM, inclusive eu esqueci de falar isso, o S23, pessoal, FE, não tem LPDDR5X, é LPDDR5 convencional. Então já é um aspecto super válido para o S23 e para o Poco X6 Pro. Poco X6 Pro, inclusive, para vocês verem, ele tem, pessoal, uma certificação nessa tela dele, Gorilla Glass Victus. Então até essa certificação é a mesma do S23, enquanto o S23 FE tem o Gorilla Glass 5. Então já esse aspecto é também mais válido você ver que o X6 Pro não é qualquer aparelho, né? Aí tem essa questão da câmera, que a gente já fez vídeo, inclusive, o X6 Pro bateu de frente em câmera traseira contra o S23 FE, mas claro, quando a gente vai para o aspecto geral, pelo S23 FE tem uma câmera telefoto, tem uma câmera frontal que grava em 4K, ele acaba levando o pódio. Porém, dessa questão toda é que você no X6 Pro não perde muito. Então vamos lá, se você quiser economizar R$300, pegar um aparelho que inclusive é mais potente e tem mais bateria, são 5.000 mAh aqui que você tem no X6 Pro contra o S23 FE. Aí quando você pega esses aspectos do X6 Pro, o S23 FE só vai ter a vantagem da câmera, né? Porque em tela o X6 Pro aparenta ser melhor. Ele grava em 4K na câmera traseira, tem uma bateria grande, o processador é um Dimensity 8300 Ultra. Que a gente pode colocar aí para vocês verem a diferença em benchmark do Dimensity 8300 Ultra versus o Exynos 2200. O Dimensity do X6 Pro tem mais pontuação, mas não é nem por isso. Ele também tem o FS 4.0 na memória interna e ainda para inteirar o LPDDR5X na memória RAM. E ainda mais tem os 5.000 mAh. Em números, tipo no S23 FE, você sai de casa de manhã, 8 horas da manhã com ele carregado e com o X6 Pro. Quando você chegar 10 horas da noite, o S23 FE vai estar em, sei lá, 5%, 10%. O X6 Pro talvez vai estar em 35%, 40%. Então a bateria do X6 Pro é muito boa nesse aspecto também. Só não vai ter, né, o ponto mais negativo do X6 Pro dessa comparação aqui que eu tô fazendo, é que ele não tem proteção contra poeira e água. Só contra respingos ali e tal, acho que é o IP54. Fora isso, ele vai levar vantagem na bateria, no processador e no custo-benefício total, né? Então assim, para vocês verem, pro S23 FE passar a valer a pena, ele tem que custar na faixa dos R$2.000 e detalhe, tem que ser a versão 256. Porque se não for, não vai fazer sentido comprar ele, porque o preço tá muito alto. Por quê? Você vê que, comparando a um X6 Pro, o X6 Pro tem vantagem no processamento, na bateria e a câmera também é muito boa, você pode até comprar um X6 Pro. Comparado ao A55, é R$500 mais barato e você tem uma câmera praticamente idêntica do S23 FE. Aí quando você pega o S23, com R$200 a mais, você leva um aparelho que é melhor em basicamente tudo, comparado ao S23 FE. Então não faz sentido comprar ele. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com quase um repúdio, porque, velho, o preço dele não baixa, eu não entendo por quê, ó. O preço dele não baixa, ele custa a mesma faixa de preço desses aparelhos aí que são excelentes. E detalhe, a versão 128, né, nem a 256. Para você pegar a versão 256, aí é melhor você nem ver mais e pegar logo um S23 normal. Outro ponto, o processador dele é fabricado pela Samsung. Então eu não entendo por que o preço dele tá tão alto. Talvez depois desse vídeo aconteça alguma coisa para ele baixar. E se você quiser acompanhar nossos grupos de ofertas para ficar de olho, eu indico. Pessoal, acho que basicamente esse é o vídeo. Não quero mais achar que ficou extenso demais o que eu falei aqui, mas deu para entender, né? E claro, o S23 FE tem aquelas vantagens da linha S, o modo 10, carrega sem fio, IP68, né? O A55, se a gente ligasse em um HDMI aqui, ele nem funcionaria, nem um X6 Pro. Na verdade, vamos testar, né? Não custa nada. Aqui um monitor que eu tava fazendo outro vídeo. Vamos ver aqui se eles têm a tecnologia MHL. Só pra gente matar a curiosidade. Eu sei que o S23 vai ter. O S23, vou ligar logo o S23 FE pra vocês verem, ó. O S23 FE tem o modo DeX. Ou ele espelha a tela, ou ele liga o modo DeX, pois ele tem a tecnologia MHL, né? Ó, já apareceu ali, tal, tem muito segredo. Aí, ó, já ligou o modo DeX, através desse hubzinho aqui, que a gente já mostrou dezenas de vezes no canal. Beleza, vou sair aqui, tá? Vou sair.
E vou ligar aqui no X6 Pro, pra ver se ele tem, né? Se eu não me engano, ele possui só para espelhamento de tela, mas eu não tenho certeza. Vamos testar aqui agora. O X6 Pro não tem, pelo jeito não tem nenhum tipo de tecnologia que faça o espelhamento de tela, né? Não tem a tecnologia MHL, não tem, babou. Talvez somente o espelhamento via, né, uma TV Smart. Quando eu ligo no A55, também não tem, tá, pessoal? Tem Wi-Fi 6, bonitão, não tem tecnologia MHL, então só fica pro S23 FE e pro S23. Mas Jess, você tá falando para ele baixar e nem essa tecnologia básica, o X6 Pro e o A55 não tem. Mas cara, quando a gente pega o ano passado, o S21 FE tava custando facilmente R$ 1.800. Então é sim pro S23 FE baixar e a gente tá na expectativa porque senão não vai mais fazer sentido a gente falar dele e divulgar ele, porque o preço tá alto, sendo que essas outras opções são bem mais interessantes. Enfim, esse é o vídeo, já ficou extenso. Deixa o like, compartilha com os amigos, pois é muito importante você deixar aqui sua opinião também e compartilhar com os amigos, pois é um conteúdo de utilidade pública aqui, mostrar todo um comparativo embasado com informações realmente relevantes e te ajudem a decidir a compra. Pode baixar, eu acredito que vai baixar depois desse vídeo aí, talvez desperte algum interesse em eles baixarem ou não, né? O importante é acompanhar os grupos de ofertas, que lá é onde a magia acontece. Valeu, galera, tamo junto, tchau, tchau, fui!